Boa noite. Bem-vindo a mais uma história calma, feita para te acompanhar enquanto você adormece. Antes de começarmos essa viagem no tempo, encontre um lugar confortável para se acomodar. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Você está em um pequeno vilarejo inglês no final do século XVI, quando a brisa salgada do mar começa a sussurrar histórias de aventura e perigo. A noite está calma, quase serena, mas dentro de você arde um desejo inquieto, um chamado profundo para algo além das terras firmes e da rotina cotidiana. O céu estrelado reflete sobre as ondas que batem suavemente na costa, como se o oceano estivesse chamando seu nome, convidando para uma jornada sem volta. Sir Francis Drake sentiu exatamente isso. Aquele anseio por desbravar o desconhecido, por se lançar em mares nunca antes navegados, mesmo quando a promessa era de tempestades, monstros marinhos e inimigos implacáveis. Você se encontra agora na pele desse jovem audaz, onde cada passo rumo ao cais carrega um misto de medo e excitação. O mundo que o cerca é vasto, mas limitado por fronteiras invisíveis de nações rivais. Inglaterra e Espanha vivem em um duelo silencioso, uma disputa pelo poder e pelas riquezas que o mar pode oferecer. A cada noite, os marinheiros sussurram sobre os navios espanhóis carregados de ouro e especiarias vindos das Américas, protegidos por frotas poderosas e oficiais rigorosos. E é nesse cenário que você se prepara para desafiar o destino. Imagine a textura áspera das cordas do navio sob suas mãos e o cheiro forte da madeira embebida em sal. O balanço constante do barco se torna uma canção de ninar inquieta, embalando sua alma para longe das preocupações cotidianas. O céu noturno se enche de estrelas como lanternas distantes, guiando seu caminho. Você sabe que essa aventura não é apenas sobre glória ou riqueza, é sobre liberdade, descoberta e, talvez, um pouco de rebeldia contra as convenções que prendem o espírito humano. Sir Francis Drake não era apenas um navegador, ele era um símbolo da coragem que emerge quando o coração humano decide romper suas amarras. Você, agora, está prestes a entrar nesse mundo, sentindo a brisa do rosto fresco, o som das velas a se esticar com o vento e o eco distante de cânticos marítimos que contam histórias de vidas perdidas e sonhos alcançados. Enquanto o navio deixa o porto, a escuridão ao redor parece se fechar, mas ao mesmo tempo ela se abre para um universo novo, cheio de possibilidades e mistérios. As estrelas no céu brilham mais intensamente, como se aprovassem sua decisão de seguir adiante. O mar é vasto e profundo, assim como seus próprios desejos e medos. Nesta noite, sob a capa do silêncio e das ondas, você se prepara para descobrir quem realmente é, navegando ao lado de um dos homens mais fascinantes e enigmáticos da história marítima. Cada gota de água que bate na quilha do navio é uma promessa, a promessa de uma jornada que vai transformar você para sempre. Agora, enquanto o navio avança no escuro, sente seu corpo relaxar lentamente, embalado pelo ritmo constante das ondas. A ansiedade do início cede lugar a uma calma profunda, quase meditativa. Você está pronto para mergulhar nas águas do passado, nas histórias de coragem e astúcia, e no silêncio envolvente que só o mar sabe oferecer quando a noite cai. Você agora se encontra em uma pequena vila costeira, observando um jovem Francis Drake em sua juventude, não o herói consagrado, mas o garoto que um dia enfrentou dúvidas e desafios. Drake não nasceu em berço de ouro, sua família era modesta, mas cheia de sonhos e determinação. Ele cresceu rodeado por histórias de marinheiros e exploradores, ouvindo atentamente sobre terras distantes e oceanos desconhecidos.
Talvez você possa sentir o cheiro da madeira do barco velho onde ele trabalhou pela primeira vez, o sabor salgado do ar e a textura áspera das cordas sob suas mãos infantis. Naquela época, a vida era dura, e a escolha de Drake pelo mar não foi apenas uma busca por aventura, mas também uma necessidade de escapar das limitações da terra. Você vê o jovem navegante aprendendo as técnicas básicas, o manejo das velas, a leitura das estrelas, a compreensão dos ventos. Cada lição é uma peça do quebra-cabeça que o prepararia para as jornadas gigantescas que estavam por vir. À medida que você caminha ao lado dele, sente a urgência daquela época, onde o mundo parecia maior e mais perigoso. Espanha e Portugal dominavam as rotas comerciais e a Inglaterra precisava encontrar seu lugar ao sol. É como se o destino tivesse colocado Drake nesse caminho, não apenas para ele, mas para toda a nação que começava a sonhar com impérios ultramarinos. Uma curiosidade interessante, sabia que Francis Drake aprendeu muito de suas habilidades com corsários e piratas. Eles eram os heróis sombrios da época, navegando nas sombras da lei, mas também mestres em estratégias marítimas e sobrevivência. Drake absorveu tudo, o talento para a diplomacia, a coragem para enfrentar o perigo e a astúcia para saber quando recuar. Você percebe também a força interior que ele desenvolveu, fruto de uma juventude difícil e cheia de obstáculos. Não havia espaço para fraquezas quando se está à mercê do mar e de inimigos que poderiam surgir a qualquer momento. O jovem Drake era resistente, inteligente e determinado, traços que o definiriam para sempre. Enquanto o sol se põe, tingindo o céu com tons dourados e púrpuras, você sente a transformação daquele garoto em um homem que seria lembrado por séculos. As estrelas começam a aparecer no céu noturno e a primeira verdadeira viagem de Drake está prestes a começar. Você percebe que, embora a jornada seja cheia de perigos, ela é também uma oportunidade única de descobrir não apenas o mundo, mas a si mesmo. Com o coração pulsando, você percebe que essa fase inicial é mais do que um prelúdio, é a fundação de um legado que inspiraria gerações. A cada passo, sente o chamado do mar mais forte e a história que você vive está apenas começando a se desenrolar. O mar se abre diante de você como um vasto palco onde se desenrolam jogos de poder e astúcia. Agora, imagine-se a bordo do Golden Hind, o navio que Sir Francis Drake comandaria em suas expedições mais audaciosas. O sol nasce lentamente no horizonte, pintando o céu com cores que parecem tiradas de uma aquarela. Laranjas, rosas e dourados que prometem um novo dia de aventuras e desafios. Você sente o balanço do navio sob seus pés e o cheiro intenso do mar misturado ao suor dos marinheiros. Estamos no auge da rivalidade entre Inglaterra e Espanha. Você, ao lado de Drake, observa como essa disputa se transforma em uma corrida frenética pelo controle dos mares e das riquezas recém-descobertas nas Américas. Espanha, com seu império vasto e poderoso, domina as rotas comerciais, transportando ouro, prata e especiarias valiosas. Inglaterra, por sua vez, busca romper esse monopólio e afirma-se como uma potência marítima emergente. Drake, com sua habilidade inata e visão estratégica, torna-se peça-chave nesse jogo. Você se vê participando de reuniões secretas onde planos são traçados para interceptar galeões espanhóis, onde se discutem rotas alternativas e ataque surpresa. A tensão é palpável. Um erro pode custar vidas e alterar o curso da história. Uma curiosidade que talvez você não saiba é que Drake foi o primeiro inglês a receber um título de nobreza por seus feitos marítimos. Ele foi nomeado cavaleiro pela própria rainha Elizabeth I durante uma cerimônia a bordo do Golden Hind. Imagine a emoção e o orgulho que isso causou, não só nele, mas em todos que acreditavam no poder da Inglaterra para desafiar a Espanha. Durante essas viagens, você sente o medo constante das emboscadas e tempestades. O mar não é apenas uma via de comércio, mas um campo de batalha invisível.
Os marinheiros conversam em voz baixa sobre navios inimigos que podem surgir a qualquer momento, sobre tubarões que rondam as águas e sobre fantasmas do mar que assombram a imaginação de todos. Você participa dos momentos de silêncio tenso quando o navio se aproxima de um navio espanhol carregado de tesouros, e do frenesi quando começa o combate, canhões rugindo, ordens gritando e a adrenalina correndo solta. Drake mostra-se um comandante audacioso que sabe combinar coragem com astúcia para vencer batalhas quase impossíveis. A cada porto onde aportam, as notícias sobre os feitos de Drake correm como fogo entre os mercados e tavernas, aumentando sua fama e seu impacto na geopolítica da época. Você entende que essas ações não são meras aventuras, mas movimentos calculados que moldam o destino de nações inteiras. Enquanto o sol se põe sobre o oceano, você sente a exaustão e a excitação misturadas. O mar é um mestre severo, mas também um professor generoso. Você começa a compreender que para Drake, cada batalha e cada descoberta era parte de um sonho maior, o sonho de uma Inglaterra livre para navegar e conquistar seu espaço no mundo. Agora, com as estrelas surgindo no céu noturno, você percebe que está navegando não apenas em águas físicas, mas também em correntes profundas de história, coragem e ambição. Você está prestes a entrar em um dos capítulos mais épicos da vida de Sir Francis Drake, a circunnavegação do globo. Imagine um navio, o Golden Hind, pronto para zarpar em uma viagem que ninguém havia concluído antes, uma jornada que se estenderia por quase 3 anos. O vento sopra forte nas velas, impulsionando você para o desconhecido, para um mundo vasto e inexplorado, cheio de perigos, descobertas e maravilhas. Cada dia traz um novo desafio. As ondas parecem querer testar sua determinação, enquanto tempestades ferozes surgem sem aviso. O céu, que tantas vezes guiou navegadores com suas estrelas, também pode enganar, encobrindo perigos nas sombras da noite. Você sente o frio da névoa no rosto e a umidade que penetra nas roupas, enquanto a tripulação luta contra o cansaço e a fome. Mas não é apenas a natureza que impõe obstáculos. Você experimenta a tensão constante de navegar em territórios desconhecidos, onde inimigos podem estar à espreita. Cada ilha, cada porto, cada encontro é uma incógnita. Curiosidades fascinantes começam a surgir. Sabia que durante essa viagem, Drake se tornou o primeiro inglês a pisar na costa do que hoje é a Califórnia? Ele batizou a região de Nova Albion, uma terra envolta em mistérios e promessas. Você acompanha os momentos em que o navio atravessa o Estreito de Magalhães, uma passagem traiçoeira entre os continentes, onde ventos fortes e águas geladas ameaçam engolir qualquer embarcação. A sensação de isolamento é intensa, como se o mundo tivesse acabado ali e o abismo do desconhecido se abrisse à frente. Enquanto você avança, percebe o impacto profundo dessa viagem não apenas para Drake, mas para a Inglaterra e para o mundo. O sucesso da circunnavegação desafiou antigas certezas e abriu novos caminhos para a exploração e o comércio. Foi uma prova de que o homem podia ultrapassar limites e vencer o medo do desconhecido. Durante a travessia, você testemunha momentos de solidariedade e conflito entre a tripulação. As longas noites no mar, as conversas em torno do convés, os medos e esperanças compartilhadas criam uma atmosfera quase íntima, onde cada homem é vital para a sobrevivência do grupo. A saúde começa a declinar e doenças como o escorbuto ameaçam a vida de muitos. A luta contra a doença é dura e desesperadora. Mas há também momentos de pura beleza. O nascer do sol refletido nas ondas, as estrelas cadentes que riscam o céu e o canto distante das aves marinhas que anunciam a proximidade da terra. Cada detalhe se grava na memória como uma pintura viva.
À medida que você chega ao fim da viagem, o sentimento é de conquista, mas também de reverência. A circunnavegação não foi apenas uma façanha técnica, foi uma jornada interior de coragem, resistência e descoberta. Você entende que para Drake o mar era um espelho, onde ele via seus próprios limites sendo expandidos. Agora, olhando para o horizonte, você sente o peso da história nas costas e o coração cheio de esperança. O mundo se abriu um pouco mais graças a essa viagem incrível. E você, por um momento, é parte dessa transformação. Você está no convés do Golden Hind, navegando nas águas traiçoeiras do Pacífico, e sente a tensão no ar como um segundo mar ao redor de você. Sir Francis Drake, com sua mente afiada, sabe que vencer no mar é muito mais do que coragem bruta. É uma questão de estratégia, astúcia e, acima de tudo, de saber enganar o inimigo quando ele menos espera. É aqui que você começa a entender as táticas secretas que fizeram de Drake um dos maiores navegadores e corsários de sua época. O segredo estava na surpresa e na capacidade de usar o ambiente a seu favor. Drake dominava as artes do disfarce e do engano, muitas vezes pintando seu navio para se parecer com uma embarcação inofensiva ou mudando sua rota para despistar perseguidores. Imagine o nervosismo dos oficiais espanhóis ao perceberem que suas frotas estavam sendo vigiadas, mas sem saber exatamente onde e quando o ataque viria. Você percebe que Drake não era apenas um guerreiro do mar, mas também um mestre da psicologia. Ele usava a reputação como arma, espalhando boatos e histórias para assustar adversários antes mesmo de enfrentá-los. E isso criava uma vantagem invisível que muitas vezes decidia batalhas antes que os canhões disparassem. Em um momento, o navio se aproxima sorrateiramente de uma frota espanhola ancorada em uma baía. Drake ordena que as velas sejam baixadas e que o som das ondas e do vento escondam os movimentos do Golden Hind. O silêncio tenso é cortado apenas pelo som das tábuas rangendo sob os passos cuidadosos dos marinheiros. Cada segundo é uma eternidade, cada olhar um aviso. A noite é a melhor aliada para essas manobras. A escuridão cobre os segredos do navio e Drake aproveita para posicionar-se estrategicamente, atacando os pontos mais vulneráveis dos inimigos. Você sente a adrenalina crescendo, o coração batendo acelerado enquanto os canhões são preparados. Drake também era um mestre em negociar, uma habilidade muitas vezes subestimada. Quando capturava navios, sabia como convencer tripulações e até mesmo autoridades locais a colaborar, oferecendo parte do lucro ou proteção. Isso evitava combates desnecessários e facilitava o comércio e o reabastecimento, garantindo que suas expedições pudessem continuar. Além disso, ele sabia que a moral da tripulação era crucial. Em várias ocasiões, Drake organizava festas, distribuía prêmios e contava histórias para manter os homens motivados durante meses no mar, onde o desespero e o tédio poderiam ser tão perigosos quanto as tempestades. Você também descobre que Drake usava sinais secretos para se comunicar com aliados e para despistar espiões, uma espécie de linguagem invisível que somente os mais próximos entendiam. Isso incluía desde bandeiras específicas até mensagens codificadas em objetos aparentemente comuns. Essa combinação de inteligência, coragem e engenhosidade faz você admirar ainda mais o homem que, com poucos recursos, desafiou impérios poderosos e conquistou o respeito e a admiração de todos ao seu redor. Ele não era apenas um navegador, era um estrategista que dominava o tabuleiro do mar. Enquanto a noite avança e as estrelas brilham como testemunhas silenciosas, você sente a importância de cada decisão, cada movimento calculado. É um jogo de xadrez em que a vida e a morte estão em cada lance e onde a mente de Drake brilha como um farol na escuridão.
Você se permite relaxar por um momento, deixando que a brisa do mar leve embora qualquer tensão, embalado pela certeza de que a coragem, quando aliada à sabedoria, pode mover até as ondas mais turbulentas. O sol está começando a se pôr, tingindo o céu com um laranja suave, enquanto você sente o peso do tesouro recém-conquistado sob seus pés. As riquezas trazidas das terras distantes, embaladas em baús cheios de ouro, prata, pedras preciosas e especiarias exóticas, brilham à luz do entardecer. Para Sir Francis Drake, esses botins não eram apenas troféus. Representavam a confirmação da audácia e do sucesso, mas também o custo alto de cada vitória. Você sente a excitação que corria pelas veias da tripulação ao ver o brilho das moedas e joias, mas também percebe as sombras que se escondem por trás desse luxo. O risco constante de ataques, o medo de traição e o peso das perdas. Cada baú carregava histórias de confrontos, noites insônias e até sacrifícios. Drake sabia que a riqueza era essencial para financiar futuras expedições, garantir apoio político e manter a moral dos homens alta. Porém, você percebe que ele nunca se deixou cegar pelo ouro. Para ele, o verdadeiro prêmio estava na liberdade de navegar, na capacidade de desafiar impérios e deixar uma marca no mundo. Uma curiosidade que talvez surpreenda você. Durante uma das suas expedições, Drake capturou um galeão espanhol carregado com toneladas de prata. Um saque tão grande que seu retorno causou uma verdadeira euforia na Inglaterra, mas também a inveja e o ódio da Espanha, que aumentaram ainda mais a perseguição contra ele. Enquanto você observa a distribuição do tesouro entre os oficiais e marinheiros, sente o delicado equilíbrio entre justiça e tensão. Nem todos estavam satisfeitos. Rivalidades internas e disputas por maiores partes criavam conflitos silenciosos que ameaçavam a harmonia da tripulação. E, apesar do brilho do ouro, você também percebe as histórias de homens que perderam tudo. Navios afundados, companheiros mortos em batalhas e doenças que consumiam corpos e almas. O mar, embora generoso em recompensas, exigia um preço cruel. Ao cair da noite, o som das ondas se mistura com o murmúrio das conversas e risadas nervosas ao redor do convés. O luxo dos botins é um lembrete constante de quão longe eles chegaram, mas também da fragilidade da vida no mar. Você sente o peso da responsabilidade que Drake carregava, não só como comandante, mas como líder que precisava manter o equilíbrio entre ambição e sobrevivência. Cada decisão sobre como usar os tesouros poderia significar a diferença entre o sucesso ou o fim da expedição. Enquanto as estrelas começam a brilhar no céu, você se permite um momento para refletir sobre a dualidade dessa busca: o brilho das riquezas e as sombras que elas lançam. O mar guarda segredos e histórias que não se contam em voz alta, mas que vivem nos olhares e nos silêncios. Nessa noite, você compreende que a jornada de Drake não foi apenas sobre capturar ouro, mas sobre enfrentar o desconhecido, navegar entre esperança e medo, luz e escuridão. E que cada baú de tesouros era na verdade um fragmento da imensa aventura que é viver e explorar o mundo. Com o coração um pouco mais leve, você se prepara para continuar, embalado pelo som constante das ondas e pelo brilho distante dos tesouros que brilham sobre o luar. Você agora está em um momento de pausa, navegando por águas mais calmas. Mas sua mente está agitada com as histórias e desafios que já enfrentou. Sir Francis Drake não era apenas um aventureiro no mar. Ele também era um homem com uma mente curiosa e uma profunda paixão pelo conhecimento. Durante suas viagens, ele se dedicou a observar, aprender e documentar tudo o que encontrava. Plantas exóticas, povos diferentes, animais desconhecidos e até fenômenos naturais que ainda intrigam os cientistas de hoje. Imagine-se ao lado dele, folheando mapas que ele mesmo ajudou a desenhar, anotando detalhes minuciosos sobre a geografia e a cultura dos lugares visitados.
Essa curiosidade era vital para o sucesso de suas expedições, ajudando a evitar perigos e a estabelecer relações importantes. Você sente o fascínio que ele tinha pela ciência e pela descoberta, uma paixão que transcendia o simples desejo de conquista. Uma curiosidade fascinante, Drake foi um dos primeiros europeus a registrar o uso do tabaco pelos povos indígenas da América, uma prática que despertou tanto interesse quanto controvérsia na Europa. Ele também trouxe para casa relatos sobre a flora e fauna do Novo Mundo, abrindo portas para futuras explorações científicas. Além disso, ele estudava atentamente as correntes marítimas, os ventos e as estrelas, não apenas como ferramentas de navegação, mas como partes de um grande sistema natural que ele buscava entender profundamente. Esse conhecimento o ajudou a traçar rotas mais seguras e rápidas, economizando tempo e evitando perigos desnecessários. Você percebe como essa combinação de coragem e conhecimento fez de Drake um líder admirado e respeitado. Ele sabia que a força bruta não bastava, era preciso inteligência, observação e adaptação constante. Sua habilidade em aprender com cada experiência transformava desafios em oportunidades. Enquanto o navio segue seu curso, você sente o silêncio acolhedor da noite e a sensação de estar conectado a algo maior, a imensidão do oceano, o ciclo da natureza e a história que se desenrola sob suas mãos. É um momento de paz e reflexão, onde o tempo parece desacelerar para que você possa absorver cada detalhe. Drake também valorizava a cultura e a humanidade, respeitando e tentando compreender os povos que encontrava, mesmo em meio a conflitos e tensões. Essa abertura de espírito era rara em sua época e o diferenciava de muitos outros exploradores. Você sente o peso da responsabilidade que vem com o conhecimento, o poder de mudar destinos, de abrir caminhos, mas também de causar impactos profundos e às vezes irreversíveis. A história de Drake é um lembrete de como a curiosidade pode ser uma força transformadora para o bem e para o mal. Enquanto as estrelas brilham intensamente, você se deixa envolver pela sensação de descoberta, sabendo que a jornada de aprender nunca termina e que o mar, com seus mistérios e segredos, continuará sempre a chamar os corajosos e os curiosos. Você se encontra agora em meio a um momento delicado na vida de Sir Francis Drake, quando as consequências de suas ações começam a reverberar muito além do oceano. A fama conquistada com suas expedições transformou-o em uma figura quase lendária, admirada na Inglaterra, mas caçada implacavelmente pela Espanha, que o via como um pirata cruel e uma ameaça à sua supremacia. Imagine a tensão crescente enquanto você observa as manobras políticas e diplomáticas que cercam Drake. A rainha Elizabeth I, ciente do valor estratégico das façanhas do navegador, o protegeu e até mesmo o encorajou, embora de forma velada, para evitar um conflito aberto com a poderosa Espanha. Você sente o jogo delicado entre poder e diplomacia, onde cada palavra e ação podem desencadear guerras ou alianças. Drake sabia que, além dos combates no mar, havia batalhas invisíveis em palácios e cortes. Ele precisou navegar com a mesma astúcia entre intrigas políticas, traições e alianças incertas. Sua fama tornou-se arma, mas também alvo, e ele aprendeu a se proteger usando o prestígio que conquistara. Você percebe que Drake, mesmo cercado por glórias, sentia o peso do isolamento. A solidão de um homem que carrega o destino de uma nação nas costas pode ser esmagadora. Em cartas e relatos, há sinais de uma mente inquieta que buscava equilíbrio entre ambição, dever e desejo. Uma curiosidade intrigante é que Drake nunca teve filhos legítimos, mas há especulações sobre sua vida pessoal e relacionamentos que permanecem envoltos em mistério. Talvez isso tenha sido parte do custo de sua dedicação ao mar e à Inglaterra que o levaram a sacrificar aspectos importantes de sua vida privada.
você também testemunha a crescente organização das forças espanholas para capturá-lo, com recompensas oferecendo sua cabeça e navios preparados para persegui-lo incansavelmente. É uma caçada onde a astúcia de Drake seria testada até os limites. Em meio a tudo isso, há também a visão de um homem que via além da guerra e da conquista. Um homem que sonhava com uma Inglaterra próspera, com comércio livre e com um mundo onde a exploração pudesse trazer não apenas riquezas, mas também conhecimento e progresso. Enquanto o mar reflete o brilho das estrelas, você sente a complexidade dessa figura histórica que foi, ao mesmo tempo, herói e inimigo, líder e solitário. A jornada de Drake é um espelho das contradições humanas, coragem e medo, glória e sacrifício, luz e sombra. Você percebe que a história não é feita apenas de grandes feitos, mas também de decisões difíceis, de batalhas internas, de alianças frágeis e de sonhos que desafiam o impossível. Com o som das ondas embalando seus pensamentos, você se prepara para continuar, sabendo que a próxima etapa revelará o desfecho dessa saga que ecoa até hoje. O ar está carregado de uma mistura de esperança e perigo quando você acompanha Sir Francis Drake em seus últimos anos de vida. Um período marcado por desafios que testam não apenas sua habilidade como navegador, mas também sua resiliência física e mental. As cicatrizes das batalhas no mar ainda estão presentes, e você sente a sombra crescente da doença que começaria a minar sua força. Imagine estar a bordo de um navio em missão para ajudar na defesa da Inglaterra contra a ameaça da Armada Espanhola, uma frota imensa que representa o ápice da rivalidade entre as duas potências. Você vê Drake liderando com determinação, coordenando manobras e inspirando seus homens, mesmo quando o cansaço e a fraqueza começam a tomar conta de seu corpo. Durante essa fase, a saúde de Drake se deteriora rapidamente. Ele contrai uma febre tropical durante uma expedição ao Caribe, que o deixa fraco e incapaz de continuar comandando. Você sente o peso da incerteza e da tristeza entre a tripulação e seus seguidores, que veem um líder incansável, agora vulnerável e debilitado. Há uma curiosidade que poucos conhecem. Apesar de sua fama, Drake foi vítima das mesmas doenças que tanto afligiam suas tripulações. O escorbuto, malária e febres tropicais foram inimigos silenciosos que, em última análise, limitaram sua capacidade de continuar explorando e lutando. Você também acompanha as últimas cartas e relatos, onde Drake demonstra uma consciência tranquila e uma aceitação serena do fim que se aproxima. Ele sabe que seu legado não será apenas as riquezas acumuladas ou as batalhas vencidas, mas o caminho aberto para futuras gerações de navegadores e exploradores. No fim, você sente a humanidade daquele homem que, apesar de toda a fama e poder, enfrentou as mesmas fragilidades que qualquer um de nós. Sua morte em 1596, pouco depois de retornar à Inglaterra, marcou o fim de uma era, mas também o início de uma lenda, que continuaria a inspirar. Enquanto você observa o mar que tantas vezes foi seu lar e campo de batalha, compreende que a jornada de Drake é mais do que uma simples história de conquistas. É uma narrativa sobre coragem, imperfeição e a eterna busca do homem por ultrapassar seus próprios limites. O silêncio da noite envolve o navio e a mente, enquanto você reflete sobre tudo que viu, sentiu e aprendeu. O mar, sempre presente, parece sussurrar histórias antigas, histórias de homens que ousaram sonhar e navegar para além do horizonte. Agora, com o coração tocado por esta saga, você se prepara para a última etapa, onde todo o impacto da vida de Drake será revelado, e uma conclusão calma e reflexiva vai te levar suavemente ao descanso. Você está diante do legado final de Sir Francis Drake, um homem cuja vida transcendeu o simples ato de navegar pelos mares para se tornar símbolo de audácia, engenhosidade e mudança. Enquanto o Golden Hind ancorava em portos ingleses pela última vez, você sente a transformação profunda que suas ações provocaram, não só para seu país, mas para o mundo inteiro.
Drake abriu portas para uma nova era de exploração e comércio, rompendo com antigas barreiras e desafiando impérios que até então pareciam invencíveis. A Inglaterra, antes uma potência menor no cenário marítimo, começou a se afirmar como uma força global, graças à coragem e visão desse homem que ousou ir além. Você percebe que, mais do que os tesouros e as vitórias, o verdadeiro impacto de Drake está nas rotas que ele traçou, nas terras que ele tocou e nas histórias que inspirou. As viagens dele influenciaram navegadores, comerciantes e aventureiros por séculos, plantando sementes para o futuro Império Britânico. Curiosamente, apesar da fama, Drake viveu com certa ambiguidade moral. Para uns, herói nacional, para outros, pirata e invasor. Essa dualidade revela as complexidades da história e como os eventos podem ser vistos sob diferentes perspectivas. Você sente que compreender essa multiplicidade é essencial para captar a essência da saga humana. Ao refletir sobre sua vida, percebe que Drake foi um homem de sua época, com virtudes e falhas, bravura e erros, luzes e sombras. Essa humanidade o torna mais real, mais próximo de você, que agora o conhece não apenas como uma lenda, mas como um ser que enfrentou medos, fez escolhas difíceis e deixou sua marca. Enquanto o som das ondas sussurra ao seu redor, você sente um profundo respeito por essa jornada que, mesmo atravessando séculos, continua a ensinar sobre coragem, curiosidade e a eterna busca por novos horizontes. O mar permanece, como sempre, um convite para sonhar e explorar. Agora é hora de permitir que essa história embale seu sono, como o balanço suave do oceano que um dia levou Drake para longe, em busca de seus sonhos. Que sua mente possa navegar tranquila, com a certeza de que toda grande aventura começa com um passo corajoso rumo ao desconhecido. Você está envolvido por uma sensação de paz e tranquilidade, como se estivesse flutuando suavemente nas águas calmas de um mar sereno. O som distante das ondas cria uma melodia que acalma a mente, convidando seu corpo a relaxar profundamente. À medida que você fecha os olhos, sente o peso do dia se dissipar, substituído por uma leveza que preenche cada múscula. Pense no mar vasto e tranquilo, iluminado pela luz suave da lua, um espaço infinito onde os pensamentos se acalmam e o coração encontra descanso. Imagine-se navegando lentamente, sem pressa, embalado pelo balanço gentil das ondas. A cada respiração, você se afunda mais nessa serenidade, deixando que o ritmo natural da vida guie seu sono. Lembre-se de que, assim como Sir Francis Drake enfrentou tempestades e desafios, você também pode superar os obstáculos do dia a dia com coragem e sabedoria. Agora é o momento de cuidar de si mesmo, de permitir que o corpo e a mente recarreguem as energias para um novo amanhecer cheio de possibilidades. Deixe os pensamentos viajarem sem direção, como nuvens leves no céu noturno. Sinta a conexão com a história que ouviu, que agora faz parte da sua própria jornada. Uma lembrança de que a vida é uma aventura contínua, cheia de descobertas e momentos preciosos. Respire fundo mais uma vez e entregue-se ao descanso profundo. Que seu sono seja tranquilo, repleto de sonhos bons e revigorantes, preparando você para despertar renovado, com o espírito leve e o coração aberto para o que vier. Boa noite, bons sonhos.